Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária com a leitura bíblica de Mateus 6, de 25 a 34. Em seguida, orar ao Pai Nosso. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis-vos muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não havendo apresentação de ato anterior por ter sido lida e aprovada na última sessão do mandato anterior, a finalidade dessa sessão extraordinária era para a apresentação do projeto de autoria do Executivo.
Passo para a matéria da ordem do dia. Determina o primeiro secretário ler o projeto 013/2021, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 013, de 25 de março de 2021. Dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal do Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS e Fundeb. O prefeito municipal de Nova Glória, Estado de Goiás, nos usos de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 33 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Glória aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica modificado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, criado pela Lei Municipal nº 444, de 14 de março de 2007, alterada pela Lei nº 614, de 16 de setembro de 2013, no âmbito do município de Nova Glória, Estado de Goiás, passando a serem regidos pelas seguintes disposições. Capítulo 2, da composição. O Conselho, a que se refere o artigo 1º, é constituído por 16 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 1 representante dos professores de educação básica pública. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. 1 representante dos servidores técnico-administrativo das escolas básicas públicas. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. 2 representantes dos estudantes de educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação. 1 representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei nº 8.069, de 3 de junho de 90, indicado por seus pares. 1 representante de organizações da sociedade civil. Parágrafo 1º. Os membros titulares, que serão indicados pelo conjunto de estabelecimentos, farão um processo eletivo organizando para a escolha do presidente. A indicação referida no caput deste artigo para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Os conselheiros que tratam o caput desse artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se como pré-requisito a participação no projeto eletivo previsto no parágrafo 1º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais. Estudantes que não estejam e não sejam emancipados, e pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal, prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar função o representante do governo, gestor dos recursos do fundo no âmbito do município. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo são as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano, contado da data de publicação do edital.
que desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas na administração da localidade a título oneroso. Artigo 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais e assumirá sua vaga temporariamente até que seja nomeado outro titular nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de desligamento por motivos particulares, rompimento do vínculo de que se trata o parágrafo 3º do artigo 2º, situação de impedimento previsto no parágrafo 4º do artigo 2º incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular e o suplente incorram na situação de afastamento definitivo descrito no artigo 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Parágrafo 1º. Após a entrada em vigor dessa lei, o primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova lei. Parágrafo 2º. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 anos, sendo vedada a recondução. Capítulo 3. Da competência do Conselho do Fundeb. Artigo 5º. Compete ao Conselho do Fundeb acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos ao fundo, supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, como objetivo de concorrer a regular o tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb, examinar os registros contábeis e demonstrativos, gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo, e ao Conselho incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, o PEJA. Ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outras atribuições que a legislação especifica, eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata com o inciso 4 deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Estados e Municípios. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 6º. O Conselho do Fundeb terá um presidente e um vice-presidente, ambos eleitos pelos seus pares. Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a presidência e a vice-presidência os conselheiros designados nos termos do artigo 2º alineado dessa lei. Artigo 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função do presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 8º. No prazo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado um regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente com a presença da maioria de seus membros e extraordinariamente quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 10º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, em vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 11. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não será remunerada e é considerada atividade de relevante interesse social.
assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou lhes derem ou deles receberem informações. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores, de diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição e falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 12. O Conselho do Fundeb não contará com a estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Artigo 13. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício da educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento que sejam vinculados. Documentos referentes a convênios do Poder Executivo com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, que são contempladas com recursos do Fundeb. Outros documentos necessários ao desempenhar as suas funções. Realizar visitas e inspetoriais em loco para verificar o desenvolvimento de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. A adequação do serviço de transporte escolar. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. Artigo 14. O município disponibilizar em site na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho de que se trata essa lei, incluídos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho, atas das reuniões, relatórios dos pareceres ou os documentos produzidos pelo conselho. Artigo 15. Durante o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 2º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando para a transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 16. Ficam revogadas as leis 447, de 14 de 3 de 2007 e 614, de 16 de 7 de 2013. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Glória, Estado de Goiás, aos 25 dias do mês de março de 2021. Carlos Luiz de Oliveira, Prefeito Municipal. Justificativa. Ao projeto de lei número 03, de 25 de março de 2021. Dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Visa do presente, o referido projeto
refere-se à nova adaptação da legislação referente ao Conselho do Fundeb, atendendo de tal forma a recente Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, mais precisamente o seu artigo 33. Assim, estamos fazendo toda a modificação da atual legislação. Lei nº 447, de 14 de 3 de 2007, que criou o Fundeb, alterado pela Lei nº 614, de 16 de 7 de 2013. Portanto, nada mais é, nada menos que atender à Lei Federal nº 14.113 de 2020, com a maior brevidade possível, sob pena de perca de verbas do Fundeb. Por essas e outras razões, necessitamos que o presente seja apreciado e votado em regime de sessão extraordinária, o que desde já convoco nos termos do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, no artigo 143, o regimento interno dessa Casa. Certo, podemos contar com a valiosa atenção do Poder Legislativo. Desde já antecipamos os nossos agradecimentos. Atenciosamente, Carlos Luiz de Oliveira, Prefeito Municipal. Determina o primeiro secretário fazer a leitura do parecer 013/2021. Parecer número 03 de 2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social e do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento, Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb. Voto relator. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 03 de 2021, de 25 de março de 2021, emite parecer nos termos como se vê adiante. O projeto de autoria do Executivo pretende modificar a legislação referente ao Conselho do Fundeb. O projeto de lei apresentado refere-se à modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, que foi estabelecido pela Lei Municipal nº 444, de 14 de março de 2007, alterada pela Lei nº 614, de 16 de julho de 2013. Nesse contexto, determina sobre a composição do Conselho os impedimentos à eleição do presidente e o mandato dos membros. No mais, estabelece suas competências, como também as demais disposições que se fizeram necessárias para o cumprimento da lei. Segundo a exposição de motivos que acompanha o projeto, argumenta-se que pretende adequar a legislação municipal à normatização federal, bem como aperfeiçoar as regras de seu funcionamento, para que possa continuar a receber as verbas destinadas à educação básica do município. Portanto, diante das razões expostas, foi solicitada uma sessão extraordinária para se tratar de assunto de extrema urgência e de interesse público, sendo a Câmara convocada para apreciação da matéria, ora apresentada. Nesse sentido, vale destacar que a ação do Poder Executivo encontra-se amparada pela Lei Orgânica do Município, no artigo 50, combinado com o regimento interno da Câmara, no artigo 143. Voto do relator. Contudo, considera a matéria legal, juridicamente correta e no mérito aprova. Filipe Gonçalves de Araújo, relator. Voto das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão no dia 29 de março de 2021, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 013, de 25 de 3 de 2021. Sala das reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 29 dias do mês de março de 2021. Ivanir Victor de Oliveira, presidente. Filipe Gonçalves de Araújo, relator. Laziel Moraes Silva, secretário. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em sessão no dia 29 de março de 2021, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 013 de 2021, de 25 de março de 2021. Sala das reuniões da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, aos 29 dias do mês de março de 2021. Enivaldo Domingos Braz, presidente. Laziel Moraes Silva, relator. Leia Márcia Cabral, secretária. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei 03/2021. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Projeto complexo, bastante extenso a sua pauta. Eu fiz questão de ler toda a matéria do projeto, porque é um projeto importante para o nosso município e que dispõe sobre muitas coisas. E sobre o projeto, o comentário que eu gostaria de tecer sobre ele é que um ponto que eu achei curioso foi que o projeto é bastante extenso, com a justificativa bastante curta e sem muita justificativa de forma.
Então, esse ponto eu achei complexo e acredito que essa matéria deveria ter sido entregue com mais prazo para ser analisada, para ser votada aqui nessa casa. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou no período de votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. O projeto foi aprovado na primeira e segunda votação por 7-1. Fala para mim. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço aos novos companheiros da galeria que se faz presente e todos os companheiros vereadores e convoco a qualquer momento, se fizer necessário.